eles fizeram um exorcismo no campo de futebol. Sinistro, hein? Galera, hoje nós vamos te contar a história do Racing Clube, um dos times mais tradicionais da Argentina, e a maldição dos 7 gatos. Não, você não ouviu errado. É isso mesmo. Isso realmente aconteceu. Mas antes da gente relembrar essa história que assombrou o passado do time argentino, se inscrevam aqui no nosso canal. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdos legais, bacanas, para vocês todos os dias. Então, solta a vinheta e simbora pro vídeo. Bom, vamos combinar que não é incomum que torcedores de futebol adotem superstições na busca por vitórias do seu time do coração. A posição no sofá, as companhias, a roupa, até a cueca, meus amigos. Ela é importante no dia em que o seu time vai jogar futebol. Aquela cueca traz sorte para o seu time. Coisas que não têm a mínima relação com o que acontece ali dentro, entre os 22 jogadores que estão atuando dentro do campo de futebol. Passam a ter até uma proximidade sobrenatural com o resultado da partida. Mas isso, claro, na cabeça dos fãs supersticiosos. Porém, às vezes, essas crenças passam a ganhar mais adeptos e se tornam lendas da cultura do esporte. E é o que acontece com a história da maldição que o Clube Racing passou nas últimas décadas do século XX. Dos anos 1940 ao fim da década de 60, a academia, como o Clube de Avellaneda é apelidado, viveu muitas glórias. Foram campeões nacionais 6 vezes em cerca de 17 anos. Além disso, conquistaram em 1967 a sua primeira Copa Libertadores e o Mundial, superando o Celtic na final. No entanto, o momento de sucesso da equipe não agradou nem um pouquinho os torcedores do seu grande rival, o Independiente. Foi aí que decidiram acabar com a festa. Em uma certa noite, os torcedores do Independiente, conhecidos como El Diablo ou Rorró, entraram no estádio Presidente Perón, mais lembrado como El Cilindro, com a ajuda de um funcionário do clube. Trair esse funcionário, hein? Funcionário esse que cuidava dos gramados do Racing, mas que tinha um coração rorro. Os torcedores entraram no estádio com paz e 7 gatos e os enterraram bem ali, debaixo do gol. O sacrifício era para que o time de Avellaneda tivesse fracasso e não chegasse perto de nenhum título, pelo menos por meio século. Extremamente bizarra essa história, né? Depois de terem feito o ritual macabro, foram embora como se nada tivesse acontecido. A partir daí, meus amigos, sabe o que aconteceu? O Racing começou a perder tudo. Entrou em um período extenso de muitas derrotas. Nos anos posteriores, o time do El Cilindro, o nome do estádio, amargou uma seca de títulos histórica. 10 anos se passaram e assim chegaram os anos 80. O Racing só fracassava nas competições, para a alegria dos hinchas rojos ou torcida vermelha. A maldição estava funcionando. Inclusive, o Racing também entrou em uma crise financeira e chegou a cair de divisão em 1983. 2 anos mais tarde, o clube retornou à elite do futebol argentino e, em 1988, venceu a Supercopa Libertadores, que reunia os campeões do torneio continental.
Será que finalmente a praga jogada pelo adversário tinha acabado? Não. Não, meus amigos. Infelizmente, a zica ainda não tinha acabado. Até porque não era um troféu de peso. E por isso não representava a queda da maldição. E assim seguiu o triste destino do Racing Clube. E aí, galera? Era uma derrota atrás da outra e a história da maldição ganhava cada vez mais força. Foi aí que o técnico do Racing, Juan Toto, para dar um basta ali na situação que ninguém aguentava mais, mandou escavar todo o campo para acharem os gatos, principalmente ali na área do gol maldito. Já no início da procura, relatos por aí contam que foram achadas 6 ossadas. Tá faltando uma, hein? Será que finalmente esse tormento iria ter um fim? Não. Mais uma vez, os torcedores do Racing estavam enganados. Segundo boatos, ainda faltava os ossos do último cadáver do animal que estava ali enterrado. E aí que rola algumas divergências nessa história. Há quem diga que Alfio Basile, zagueiro da categoria de base do clube e que posteriormente veio a ser treinador da equipe, ordenou mais uma busca nos anos 1990 e finalmente encontrou a última ossada. Já outros dizem que Héctor Daniel Lalin, presidente da academia, pediu que removessem todo o gramado para achar os restos mortais do felino de qualquer jeito. E conseguiu, hein? Mas a maldição não tinha fim. A equipe decretou falência e começou a ser administrada por uma empresa. E diante de tantos fatos, azar e maldição, Daniel Lalin, presidente do clube, decidiu que era necessário fazer um exorcismo no gol amaldiçoado. Foi aí que houve uma procissão com a participação de 20 mil torcedores com velas e tinha até um sacerdote. Eles partiram da Catedral de Avellaneda até o El Cilindro. Os torcedores jogaram água benta ao redor do estádio, já que todos acreditavam na existência da bruxaria. O estádio nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. O dia 14 de fevereiro de 1998 foi marcado como o exorcismo de Avellaneda, mas ainda assim o exorcismo não teve efeito instantâneo. O Racing quebrou a maldição em 1999, mas só retornou à elite de verdade e foi campeão argentino em 2001. O título foi conquistado longe de casa e do gol maldito e deu fim à lenda dos gatos e um jejum de 55 anos sem conquistar a Liga Nacional da Argentina. O Independiente, que era apenas um rival, passou a ser um inimigo eterno. Não existe torcedor argentino que duvide desta história, que arrepia os cabelos e dá calafrios. E aí, amigos, vocês já conheciam a história dessa maldição? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar essa história com todo mundo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.